Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Queridos, vamos hoje para mais uma reflexão, amém? Mais uma ministração da palavra, amém? Vindo da parte do Senhor para os nossos corações, amém? Vamos orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus venha abrir o nosso entendimento aqui, né? Para tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, te agradecer, Deus, por mais um dia na tua presença, Deus. Queremos agradecer a ti, Pai, por mais uma noite de ministração da tua palavra, Deus, por mais uma noite que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. Vem de encontro conosco, nos confronta, nos corrige, nos ajuda, Pai, a cada dia mais e mais receber de Ti, da Tua palavra, dos Teus ensinos, Pai querido. Nós entregamos, Pai, essa ministração diante da Tua presença, Deus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai querido. É o que nós Te entregamos em nome de Jesus, Pai, e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Bom, eu quero começar lendo lá no livro de Gênesis. Hoje eu quero trazer para nós aqui um pouquinho sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao meu coração, amém? Falar um pouquinho sobre as pressões que nos revelam, amém? Lá no livro de Gênesis, eu quero começar aqui falando primeiramente sobre 2 jardins, amém? E já nós vamos entender um pouquinho melhor a respeito disso. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6 ao 10, amém? A palavra de Deus, ela diz assim, queridos: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei para que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Queridos, aqui nós vemos uma situação muito clara aqui nesse momento sobre os dias bons. Amém? Aí você pode estar aí se perguntando do outro lado, mas como assim dias bons? Aqui foi a queda do homem, aqui foi quando o pecado entrou no mundo, foi quando a morte começou a fazer parte da humanidade. Amém? Mas, queridos, se nós puxarmos aqui o texto, antes desse dia, antes desse acontecimento, a palavra de Deus nos capítulos anteriores ali, né, no capítulo anterior, vai nos mostrar que Adão e Eva tinham tudo no jardim. Eles tinham sustento, eles tinham autoridade sobre o jardim, eles tinham a presença de Deus, quando Deus descia para poder conversar com eles, para poder saber sobre o dia deles, o tempo de relacionamento que eles tinham com Deus aqui. Então eles tinham tudo. Deus havia dado tudo para eles. Deus havia dado apenas uma ordem, apenas um fruto daquela árvore que estava ali plantada no meio do jardim. Foi a única ordem que o Senhor Deus deu para eles. O resto tudo era deles. O Senhor havia presenteado eles.
E diante ao tempo bom, diante a tudo aquilo que eles tinham, eles não se depararam até então aqui com a dificuldade, com a pressão, com dias difíceis, com dias maus. Viveram quanto tempo no sustento de Deus aqui? E aqui nós vemos que no meio desse tempo, a pior coisa que poderia ter acontecido, aconteceu, que foi a queda do homem. Os dias bons aqui que eles passaram nos revelam que até então eles não tinham ideia do que era o desconhecido, eles não tinham ideia do que eram dias difíceis. E aqui eles não souberam valorizar aquilo que Deus tinha dado para eles. Além de ter criado o homem como a imagem e semelhança de Cristo. E queridos, agora eu quero ir para que nós possamos entender um pouquinho melhor isso. Eu quero ir lá para o livro de Mateus. Vamos lá para o segundo jardim. Amém? O primeiro jardim nos mostra um ambiente de morte. Um ambiente onde os dias eram bons, onde tudo de melhor eles tinham. E nós vemos aqui, em meio àquilo que era bom, gerar a morte. Por uma decisão errada, por uma escolha errada que Adão e Eva fizeram. Amém? Lá no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 36, queridos. Vamos abrir lá e ver o que a palavra de Deus vai nos falar. Vamos falar um pouquinho agora desse segundo jardim para que nós possamos entender um pouquinho melhor a respeito da palavra. Amém? 26, 36 ao 46, a palavra de Deus diz assim. Jesus lá no Getsêmani. Amém? Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, porque não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Queridos, aqui eu quero chamar a nossa atenção por aquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que antecedia o momento da crucificação. Aqui nesse momento era um momento de pressão. Amém? Era um momento que Jesus tinha consciência de que ele iria cumprir o propósito dele sobre essa terra. Amém? Que era dar a sua vida, que era morrer por todos nós. E o momento de pressão aqui que Jesus passou, porque o momento de pressão que Jesus passou, Jesus não passou em espírito. Ainda que ele fosse o nosso Deus, amém? Ainda que ele fosse perfeito, não tivesse pecado, mas quando Jesus veio a essa terra, ele veio como homem, ele sentiu as dores que eu e você sentiria, amém? Tudo aquilo que Jesus passou na cruz, tudo aquilo que ele sofreu como humano, amém? E depois ele subiu ao Pai. O momento de pressão aqui que Jesus sabia que antecedia sua crucificação, a escolha que Jesus teve aqui foi dobrar o seu joelho e orar ao Pai. No momento mais difícil que Jesus iria passar, o pior momento, nesse momento de pressão, nesse momento de sofrimento que estava por vir, a maior dor que alguém poderia passar na vida, foi aquilo que Jesus passou.
E aqui nós vemos que não num dia bom, mas num dia mau. Nós vemos que nesse dia mau, perante aos olhos humanos, amém? Porque ali se tornou algo bom, porque o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Amém? E que possamos nos lembrar aqui, fazendo um parênteses aqui no meio da reflexão, queridos. Que possamos fazer valer o sacrifício de cruz que Jesus passou por nós. Amém? Voltando para o texto. Aqui nós vemos que nesse momento a escolha que Jesus fez foi dobrar o seu joelho e orar ao Pai. No momento de dor, no momento de aflição, no momento de pressão, Jesus escolheu elevar o seu pensamento ao Pai, elevar as suas orações ao Pai. E ele, mesmo sendo Jesus, sim, ele dobrou o seu joelho e orou nesse momento. E talvez aí você do outro lado pode estar questionando assim, mas como que você quer comparar a atitude de Adão, um homem, com a atitude de Jesus, que é o nosso Salvador? Amém? No momento da pressão, no momento mau, no dia difícil, né? O segundo jardim, o Getsemane aqui, o que acontece com Jesus, isso foi para gerar vida, foi para gerar a nossa salvação. Amém? Por que eu faço a comparação? Porque quando Jesus veio e sofreu tudo que ele sofreu como homem. E quando Adão escolheu cair, até então, naquele momento, Adão não conhecia o pecado, Adão não conhecia a morte. Adão havia sido criado para um propósito, mas diante a uma escolha que ele fez no dia bom, foi a escolha que entraria a morte sobre a humanidade. Amém? E ainda que assim você aí do outro lado ainda, né, possa talvez não estar concordando com isso, dessa comparação, amém? Então, ok. Ainda que não venhamos a colocar então Jesus aqui em questão, amém? Por aquilo que foi o maior sacrifício que Jesus fez. Nós podemos citar ainda mais 2 exemplos então, de homem, amém? Como Adão. José e Davi. Lá no livro de Gênesis, queridos, no capítulo 45, no versículo 4 ao 14, vamos abrir lá, 45, do 4 ao 14. A palavra de Deus vai dizer assim: Disse José aos seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi ao meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Amém? Queridos, essa ação de José aqui foi algo que aconteceu depois de tudo que José passou. Depois de José passar por uma pressão muito grande de quase ter perdido a sua vida, do qual os próprios irmãos eram inimigos de José e tentavam tramar contra a vida dele. Amém? Depois de ele ter sido rejeitado, depois de zombarem dele, depois de ele ter sido vendido, depois de tudo que ele havia passado, havia sido preso, tudo que José tinha passado, toda a pressão que ele tinha sofrido. Nós vemos aqui, em momento nenhum nós não vemos José tendo uma ação errada diante ao propósito do qual ele havia sido chamado para poder cumprir. Nós vemos aqui José, amém, com um comportamento de quem entendia que ele carregava um propósito na vida dele para poder cumprir. E nos momentos em que José havia sido pressionado, os dias difíceis, os momentos de pressão que nós vemos aqui que José tinha passado, em momento nenhum nós vemos aqui na palavra de Deus ele se revoltar contra Deus, ou ele questionar
tudo aquilo que ele estava passando e enfrentando. No momento da zombaria, no momento da difamação, no momento da perseguição, no momento da humilhação. Nós não vemos aqui, em momento nenhum, José se colocando na condição de vítima, porque José sabia o porquê ele estava passando por tudo aquilo. José, ele sabia o propósito que tinha em meio à dor que ele estava passando. Nos momentos de maiores pressões na vida de José, revelaram o caráter de José, revelaram quem ele era. E no final nós vemos aqui Deus o exaltando e transformando ele, capacitando ele para ser o governador do Egito. Tudo aquilo que acontecia com José, Deus vinha e mudava a condição em favor de José. Pelo comportamento de entendimento que José tinha da permissão que acontecia sobre a vida dele. E nós vemos também um outro exemplo lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, no versículo 1 e 2, que vai falar sobre a caverna de Adulão. Lá quando Davi se escondeu na caverna de Adulão, um dia mau, um dia difícil, um dia de pressão que Davi estava passando, no momento que ele precisava se esconder, amém? Nós vemos ali, a palavra de Deus diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Junto com Davi, ajuntaram-se todos os homens que se achavam em aperto, endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens que estavam nessa situação. Amém? Queridos, todos esses exemplos aqui que foram citados dentro da palavra de Deus nos mostram o quanto as pressões revelam verdadeiramente quem nós somos. O quanto as pressões revelam o tamanho da nossa fé. As pressões revelam quem verdadeiramente nós somos em Deus. As pressões revelam se verdadeiramente aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, ou aquilo que nós muitas vezes trazemos de conselho e de luz sobre a vida de outras pessoas, se isso também é uma verdade sobre as nossas vidas. Não são os dias bons que revelam quem nós somos, mas são os dias maus que revelam quem nós somos. É como nós lidamos com as adversidades que nós passamos nas nossas vidas. São essas situações que revelam quem verdadeiramente nós somos. Muito mais do que as nossas ações, são as nossas reações diante as situações que nós passamos sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós cremos, falamos de um Deus, falamos de uma fé, que no momento da pressão, no momento do aperto, muitas vezes somos reprovados. Porque falamos algo da boca para fora. E quando nos deparamos com as situações difíceis, com as pressões, muitas vezes murmuramos, questionamos e somos reprovados diante das provas que nós passamos nas nossas vidas. Muitas vezes, quando vemos pessoas passando por problemas e pessoas muitas vezes nos procurando, pedindo ajuda, muitas vezes trazemos à luz da palavra soluções para as pessoas, mas muitas vezes quando somos nós passando pelos problemas que essas pessoas estão passando, pelas pressões, pelas situações, muitas vezes nós não vemos nas nossas reações aquilo que a nossa boca fala. A reflexão que o Espírito Santo trouxe para mim
para compartilhar nessa noite é o quanto as pressões que você tem passado têm revelado o teu caráter. Tem revelado o quanto você confia em Deus. Não são as boas situações, queridos, que nos ensinam. Não é sobre os dias bons que nós passamos. Porque dá glória a Deus quando tudo está dando certo. É muito fácil. Difícil é você conseguir glorificar o nome do Senhor quando você está passando pela presença de Deus. Quando você está passando pelas provações. Quando situações se levantam contra a tua vida. É nesse momento que nós provamos para nós mesmos e nos conhecemos verdadeiramente. Que você possa entender e glorificar ao Senhor pelos dias difíceis. São os dias difíceis que vai fazer com que você cresça. É no processo que você talvez pode enxergar que é o processo mais difícil que você está passando na sua vida. Mas é esse processo que vai fazer você caminhar rumo ao teu propósito. Que você possa realmente entender e ser aprovado nas prensas que Deus permite você passar. Porque muitas vezes o que para você parece ser um absurdo aquilo que você está passando. Porque nós temos uma visão muito limitada, uma visão muito pequena diante as situações que nós passamos. Mas quando Deus está permitindo as pressões sobre as nossas vidas, é porque Ele sabe o tamanho do propósito que nós temos para poder cumprir naquilo que Ele nos chamou para poder fazer. E muitas vezes não valorizamos esse tempo de propósito. Muitas vezes nos preocupamos mais em passar rapidamente pelo processo. Quanto que eu vou conseguir vencer esse processo? Para que eu possa alcançar a minha bênção, para que eu possa alcançar a minha vitória. Queridos, alcançar a bênção e a vitória, nós já alcançamos quando Jesus morreu na cruz por amor às nossas vidas. Quando Jesus nos permitiu ter acesso à salvação mediante a graça dele derramada sobre as nossas vidas. Ali nós já alcançamos as nossas bênçãos e as vitórias que nós tínhamos para alcançar. A maior vitória que você pode alcançar na tua vida não está ligada às coisas deste mundo. Não está ligado a ganhar. Mas está ligado ao quanto você consegue renunciar para poder cumprir a vontade de Deus na tua vida. A vida com Deus é muito mais sobre abrir mão, é muito mais sobre renunciar do que receber bênçãos e vitórias, do que viver os dias bons. Quando nós sabemos quem verdadeiramente é o nosso Deus, quando nós conhecemos quem é esse Deus que caminha ao nosso lado, quando provamos verdadeiramente da fé que tanto nós falamos que temos, porque os momentos de prensa revelam o tamanho da minha fé, o quanto eu entendo o propósito que Deus tem na minha vida. Isso é o que nos torna vitoriosos dentro do reino de Deus. É no grande dia que você estiver frente a frente com Cristo, que Ele estiver julgando a cada um conforme as suas obras. É Ele olhar para você e você poder ouvir da boca dele que Ele te conhece.
que Ele sabe quem você é, que tudo aquilo que você fez em nome dEle realmente foi porque Ele te mandou fazer. Não sobre aquilo que nós achamos que nós temos que fazer em nome do Senhor. Não, mas aquilo que verdadeiramente tivemos o discernimento para poder realizar em nome do Senhor. Isso é receber bênção e vitória. É ser reconhecido diante de Deus. É Ele saber quem você é. E tudo que você fez em humildade, carregando o propósito e cumprindo com cada um dos talentos que Deus entregou na tua mão para você cumprir. Muitas vezes, quando você olha para os teus inimigos, muitas vezes você enxerga com os olhos humanos. Você enxerga pela vista, não pela visão, como a palavra de Deus nos ensina a enxergar. E muitas vezes você acredita que a tua luta é contra uma pessoa. Mas a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. É contra aquilo que age na vida das pessoas. E muitas vezes, com a nossa visão limitada, quando passamos pela prensa, quando passamos por perseguições, quando passamos pela maledicência, quando passamos por todas essas situações, muitas vezes nós geramos dentro de nós um espírito de vítima e perdemos tempo nos lamentando por aquilo que aconteceu. Quando na verdade, se aprendemos a olhar as situações com os olhos espirituais, pela visão como a palavra de Deus nos ensina, entenderíamos que quanto mais se levantam os inimigos, maior é aquilo que Deus tem para cumprir sobre a minha vida e através da minha vida. Que quanto mais puxado para trás eu me sinto, com mais velocidade, com mais força, eu serei atirado lá na frente para poder cumprir aquilo que Deus tem. Amém? É como se nós fôssemos arcos e flechas nas mãos do Senhor, nas situações que Ele permite com que nós venhamos a passar. Quanto mais puxado para trás, mais impulso nós pegamos para poder avançar. Quando nós, como flechas nas mãos do arqueiro, que é o Senhor, seremos soltos para poder cumprir aquilo que Deus tem para cumprir nas nossas vidas lá na frente. Quanto mais esmagado você estiver sendo aí do outro lado, mais pressionado, quanto mais você estiver enfrentando as adversidades, que você possa aprender a enxergar essas situações com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Tem sido um tempo novo que Deus quer fazer na sua vida. Deus tem preparado algo novo sobre a tua vida. Mas para que Ele possa entregar o novo dele nas tuas mãos, Ele precisa enxergar em você o quanto você está preparado para poder receber o novo que Ele tem para entregar nas tuas mãos. Quão madura você está na fé. Existem muitas pessoas, queridos, que querem ser usados por Deus. Existem muitas pessoas que querem que a promessa se cumpra rapidamente na sua vida. Mas se Deus derramar muito sobre a vida dessas pessoas que ainda não estão preparadas para poder receber, essas pessoas elas acabam morrendo,
porque não estão preparadas para que Deus derrame de tudo aquilo que Ele tem para derramar na vida dessas pessoas. Por isso que Deus derrama sobre as nossas vidas conforme a nossa medida, conforme aquilo que nós vamos buscando nele, conforme nós podemos suportar. Porque se ele derramar muito sobre a vida de quem não está pronto para poder viver algo novo nele, essa pessoa ela acaba morrendo, porque ela acaba se conformando que aquilo que foi derramado já é o suficiente, quando na verdade não. Quando na verdade Deus tem muito mais para poder derramar dele, do espírito dele, do fogo dele, da presença dele, do plano dele, do novo que ele tem para poder entregar nas tuas mãos. Cada prova que nós passamos na nossa vida, cada prensa que Deus permite com que nós venhamos passar, são provas que ele coloca e nós precisamos ser aprovados diante dele para poder receber o próximo daquilo que ele tem para poder entregar sobre as nossas vidas. Mas se muitas vezes a prova pequena nós não conseguimos ser aprovados, nós não conseguimos vencer, como é que nós vamos receber, né? Como é que nós vamos conseguir transbordar daquilo que Deus tem para poder derramar sobre as nossas vidas? Porque muitas vezes não estamos prontos, não estamos preparados para poder receber desse derramar do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Que você possa entender que o processo é como uma escada, é feito de degraus, um por um, para que você consiga vencer. Não menospreze os pequenos começos que você pode caminhar dentro da tua vida, dentro do propósito, dentro do processo que Deus chamou você para vencer cada etapa, degrau por degrau. Jamais nós vamos conseguir começar lá do alto. Sempre vamos começar do baixo, do pequeno, honrando as pequenas coisas, honrando as pequenas conquistas, sendo gratos ao Senhor, passando por cada uma das prensas que Deus tem para poder permitir com que nós venhamos passar na nossa vida. Quanto mais esmagados somos, mais profundo nós vamos caminhando com Deus. Nós começamos a sair da vida rasa, da vida religiosa, e começamos a entrar cada vez mais na profundidade do Espírito. Começamos a andar por lugares que nunca imaginaríamos que nós iríamos andar. Que você possa vencer cada uma das prensas, cada uma das provas que Deus tem para permitir com que você venha passar. Que você possa ser aprovado diante de Deus, para que Ele possa começar a entregar algo novo sobre a tua vida, que Ele possa começar a fazer algo novo dentro da tua vida. E para isso, muitas vezes, queridos, precisamos fechar ciclos. Precisamos nos desapegar do passado, daquilo que já ficou lá atrás. Existem tempos nas nossas vidas, ciclos. A vida é feita disso. Início de ciclo, final de ciclo. E muitas vezes não conseguimos viver aquilo que é novo no Senhor, porque não nos desapegamos daquilo que era o velho. Porque muitas vezes queremos carregar coisas, situações, pessoas para o novo que Deus já fechou, de um ciclo que Deus já encerrou. E muitas vezes barramos aquilo que Deus tem para fazer de novo sobre as nossas vidas, porque nos apegamos ao velho. Muitas vezes pensamos assim: Deus está demorando para fazer um novo sobre a minha vida, mas não é que Deus está demorando. É que você ainda está apegado ao velho. Você ainda não está caminhando pela visão, você está caminhando pela vista. Você está caminhando por aquilo que você se apegou lá atrás. E Deus está mandando você largar isso. Deus está mandando você fechar esse ciclo na sua vida, para poder entregar algo novo que Ele tem para poder cumprir. Um novo tempo que você tem para viver. Um novo propósito que você tem para cumprir. Coisas novas que Deus tem para poder fazer na sua vida e através da tua vida.
Desapega do velho. Feche ciclos para que você possa viver aquilo que é novo da parte do Senhor sobre a tua vida. Cada uma das prensas que você passa na tua vida vai revelar quem você é. Permita-se passar por cada uma dessas prensas, cada uma dessas pressões, para que você possa realmente se conhecer e saber quem verdadeiramente você é. Quando as prensas revelam quem nós somos, nós vamos começando a encontrar a nossa identidade no Senhor. Nós começamos a conseguir nos corrigir em coisas ainda que nós precisamos nos corrigir. Começamos a provar verdadeiramente a fé que tanto falamos que temos, mas no momento das pressões, no momento difícil, muitas vezes percebemos que lá no fundo não temos. Nós temos que ter muito cuidado, queridos, muito cuidado em querer viver só dias bons, em querer viver só conquistas, em querer viver só bênçãos e vitórias. Quando na verdade é o tempo difícil, é o tempo do deserto, é o tempo do processo, é o lugar de passagem que constrói o nosso caráter em Deus, nos fortalece e nos amadurece. É quando nós olhamos para os inimigos, é quando nós olhamos para as situações que se levantam nas nossas vidas e enxergamos isso como algo que nos impulsiona a vencer, como algo que Deus permitiu sobre as nossas vidas, porque Ele sabe o quanto nós podemos suportar quando Ele está conosco. A palavra de Deus fala que nós não recebemos um fardo maior do que aquilo que nós podemos carregar. E que mesmo no momento da dificuldade, o Senhor nos dá um escape. Amém? Então que nós possamos, queridos, sair da condição de vítima em todo o tempo. E que nós possamos nos levantar em meio às tempestades. E prosseguir para o alvo. Não murmure pelas prensas que você passa. Não murmure quando você enfrenta as pressões, quando você enfrenta a dificuldade, quando parece que todos os dias são dias maus. Todas as vezes que você enxerga isso dessa forma, Deus ele já está enxergando lá na frente. Todas as vezes que você olha para um mar à tua frente, tão difícil de atravessar, eu quero dizer para você nessa noite que se você entender o propósito do qual você tem para cumprir sobre a tua vida, quando você entender que a pressão melhora você, que as situações adversas fazem você crescer, eu quero dizer para você que se ainda diante de você, no meio das situações, o mar não se abrir, como a palavra de Deus nos mostra, Deus ele vai fazer você andar por sobre as águas. Porque quando o mar não se abre à nossa frente, Deus nos permite andar sobre as águas. No sobrenatural de Deus, quando nós entendemos qual é o nosso lugar no Senhor. Quando nós entendemos que depende muito mais da resposta que nós damos diante ao chamado que Deus tem sobre as nossas vidas, do que propriamente ali aquilo que Ele tem para cumprir em nós. Que não venhamos a enxergar tudo como algo ruim, tudo como algo negativo, mas que em todas as situações nós possamos tirar grandes lições e nós possamos enxergar pelos olhos da fé, pelos olhos do Espírito, tudo aquilo que nós passamos sobre as nossas vidas. É você olhar para as situações e dizer assim, nesse momento eu estou passando por isso, mas eu sei que isso está acontecendo para algo novo que Deus tem para fazer através da minha vida, para algo novo que Deus tem para começar na minha vida. É para algo grande lá na frente que Deus tem para poder cumprir na minha vida e através da minha vida. Porque muitas vezes aquilo que passamos não é só sobre nós, mas é sobre outras pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho, para que nós possamos
testemunhar daquilo que Deus nos resgatou, para ser canal de bênção e boca de Deus na vida de outras pessoas que passam por aquilo que um dia lá atrás você passou. Você vai ser canal de cura sobre a vida de outras pessoas. Você vai ser aquele que impulsiona as pessoas. Amém? Então, queridos, que nós possamos chegar num tempo onde nós não vamos mais continuar vivendo uma vida doente, de vítimas, de lamentações, de falta de discernimento. De cada vez que as pressões vêm, cada vez que temos que passar pela prensa, choramos, acreditamos que não vamos conseguir passar. Mas que nós venhamos verdadeiramente a ser fortes e corajosos para aquilo que Deus tem para cumprir sobre as nossas vidas. Que nós possamos usar as situações difíceis para nos amadurecer, para nos fazer crescer, para nos fazer transbordar sobre a vida de outras pessoas. Que nós possamos buscar cura dentro de nós se ainda existem em nós feridas abertas. Amém? É chegado um tempo, queridos, que nós não podemos mais nos conformar em sermos religiosos, em dizer só que somos evangélicos ou somos católicos, ou seja lá a religião que cada um segue. Amém? Mas que nós possamos, nesse tempo, assumir a identidade de filhos e herdeiros do reino do Senhor. Que possamos sair da mesmice, sair da religiosidade, sair da zona de conforto, nos levantar para sermos verdadeiramente chamados de filhos do Altíssimo. É isso que Jesus nos convida todos os dias a fazer. Não deixar com que o medo nos pare, nos estacione. Não deixar com que a zona de conforto nos faça não nos mover, mas que possamos ser fortalecidos, queridos, no Espírito. Que você possa realmente aí receber essa palavra como um confronto no teu coração. Que você possa olhar para dentro de você e enxergar o porquê talvez você está estagnado há tanto tempo. Às vezes você vê as pessoas vivendo tantas coisas novas, fazendo, e às vezes, você quer viver na medida do teu irmão. Só que muitas vezes você não sabe o quanto lá no secreto ele plantou para hoje estar vivendo esse tempo novo no Senhor. Plante as suas próprias boas sementes. Porque o dia da colheita ela vai chegar, mas para isso é necessário primeiro plantar. Amém? Muitas vezes nós vemos, o ano da colheita. Esse ano é o ano que eu vou colher as minhas bênçãos, que eu vou, ok. Mas para que você possa colher, primeiro é necessário semear. A parte da semeadura, poucos querem. Muitas vezes queremos só a colheita, mas para colher é necessário primeiramente plantar. Então que você possa realmente entender aí da parte do Espírito. Amém? O propósito de Deus sobre a tua vida. Todas as pressões que você tem passado. O que essas pressões têm revelado sobre você. Agradeça a Deus por cada uma das adversidades. Agradeça a Deus pelos dias difíceis. Porque é isso que vai permitir você viver algo novo da parte do Senhor sobre a tua vida. Amém?
Desapegue de coisas, de situações, de pessoas que Deus já mandou ser arrancado da sua vida, para que Ele possa começar a trabalhar coisas novas sobre você, dentro do propósito que Ele chamou para cumprir. Amém? Que você possa ser aprovado, aprovada diante do Senhor. E que cada uma das prensas que você passar na tua vida, que você possa se lembrar que são elas que vão forjar em você o caráter de Cristo. Assim como José disse para os seus irmãos ali no momento que se revelou para eles, para que eles não viessem a se entristecer ou talvez viessem até se culpar, porque ele sabia que quem havia permitido tudo isso era Deus. Amém? Não existe poder de mal nenhum contra a tua vida que não seja uma permissão do Senhor para ensinar você. A única pessoa que pode prevalecer sobre você como um grande inimigo é você mesmo. Quando você teima, quando você não se permite ser lapidado, lapidada pelo Senhor. Quando você teima e não cumprir com o propósito que Deus tem. Quando você desobedece ao Senhor. A única pessoa que pode tirar você do verdadeiro propósito a ser cumprido é você mesmo. Não existe inimigo nenhum que você não possa vencer, porque muitos vêm com a permissão do Senhor. O teu maior inimigo é quando você se olha no espelho. Esse é o único inimigo que pode estacionar o propósito na sua vida. Amém? Então, que você não venha mais ser inimigo de si mesmo, mas que você venha entender que quanto mais você buscar a presença do Senhor, quanto mais você for aprovado nos momentos de pressões, nos momentos da tempestade, quanto mais você entender o propósito que Deus tem permitido você passar na tua vida, que você possa ser amigo de você mesmo, que você possa se amar verdadeiramente e que você mesmo não venha mais estacionar aquilo que Deus tem para fazer com que você viva de algo novo do qual Ele tem para a tua vida. Amém? Que diz que Deus abençoe a vida de cada um aí do outro lado, que você possa ser alcançado por essa ministração, que essa ministração possa fazer você realmente pensar sobre tudo aquilo que você tem vivido. E se existem coisas que você precisa consertar, busque no Senhor esse conserto. Amém? Para que você possa viver algo novo no Senhor que Ele já está preparando sobre a tua vida. Deixa cada uma dessas prensas revelar quem você é, para que você possa arrumar aquilo que ainda está estragado. Amém? Então que em nome de Jesus você possa ser tocado, que você possa aprender a dar graças, como a palavra de Deus nos ensina, em tudo, em qualquer circunstância. Que você possa aprender a olhar para as situações com os olhos espirituais, pela visão. Saber que deserto e processo é lugar de passagem. Não é para permanecer ali, nem para morrer ali. Amém? Mas é caminhar rumo ao propósito que Deus tem para poder cumprir na tua vida. E lá na frente, quando você olhar para trás, você vai ver o quanto valeu a pena você ser confrontado, confrontada por aquilo que Deus estava trazendo sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe e até a nossa próxima ministração.